Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus? Eu quero vos orientar, vos ensinar hoje, quero convidar você para um assunto muito importante que todos nós devemos dar muita atenção. Eu quero falar com vocês sobre a questão da morte, tá certo? Eu quero que você atente para este assunto que você vai ouvir agora e que você seja precavido, que você se preocupe com esse momento que vai chegar na vida de todos. A morte é um fato na vida de todos. Agora, é preciso estar numa posição para vencer a morte. E só quem pode nos dar vitória diante da morte é Jesus. Jesus que nos faz vencedor diante da morte. Eu quero levar para você essa orientação, porque hoje nós podemos observar e ver as pessoas, né, com seus conceitos em relação à morte, né, as pessoas com o seu entendimento, que são orientados, ensinados, instruídos sobre esse tão grande e importante assunto, que tem os seus conceitos, as suas ideias, que vivem suas filosofias, dentro do que ensina a religião que estão, dentro do que ensina os conceitos filosóficos que aderem, que vivem apoiado para essa realidade. Morte. Essa é uma realidade que o homem precisa atentar para ela. Então eu quero convidar vocês sobre isso. A gente vê hoje as pessoas aí com muitas ideias. Ah, fulano morreu, está em tal lugar. Ah, fulano morreu, foi tão bom, está lá agora no céu com Deus. Está no paraíso, porque ele foi bom, ele foi uma pessoa honesta, fez muito bem para a humanidade, fez isso, fez aquilo. Mas é aí onde eu quero chamar a atenção de todos vocês que assistem os vídeos do evangelista Wellington Ramos. Porque o destino do homem já está determinado por causa do pecado, da escolha do homem em pecar, por causa do pecado que levou a humanidade a sofrer essa sentença. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz a Bíblia que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E todos estão destituídos da presença de Deus. Então a morte é um fato real, é uma coisa de se dar atenção e buscar entender esse tão grande, assunto de tão importância que nós precisamos atentar para isso. Eu quero trazer para vocês uma orientação de um fato que Jesus narrou. Jesus narrou um fato sobre essa questão para mostrar a diferença das pessoas em crer na palavra de Deus ou em não crer na palavra de Deus. Jesus mostra a diferença, mostra a situação que seguem, mostra a condição que estão, pelo fato de não crerem na palavra de Deus, que faz o homem ser sábio, orientando ele sobre a questão da morte e sobre o perigo quando ele deste mundo partir, mas o homem por incredulidade não dá ouvido à palavra de Deus. E Jesus aqui em Lucas capítulo 16, no versículo 16, eu não vou estar lendo todo para não deixar o tempo muito longo, mas eu vou ler alguns textos, eu vou explicar, vou ler a você, vou mostrar a você aonde é que está esse fato. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, você pode ler. Jesus estava falando ali, está narrando um fato. Eu quero explicar para você que aqui a epígrafe está como parábola, mas isso não é parábola, até porque parábola não tem nome de pessoas, não é? Parábola é apenas uma narração ilustrativa. E aqui Jesus está narrando um fato, não fazendo uma ilustração. Jesus está narrando um fato. Então aqui Jesus narra o fato de dois homens. A condição desses dois homens em vida. Jesus mostra que um era rico, o outro era pobre. Mas o que Jesus quer mostrar não é a questão da riqueza ou da pobreza. A gente vai entender isso quando a gente lê esse contexto, quando a gente analisa esse texto aqui, a gente vai entender o que é que Jesus está passando aqui.
dentro desse fato? Qual é a advertência que ele está dando para nós? E deu para aquelas pessoas naquele tempo e vale para nós também hoje. Jesus, ele narra o fato da história desses dois homens, a existência desses dois homens em vida aqui neste mundo. Diz que um era rico, vivia esplendidamente e regaladamente a sua riqueza, os prazeres, e outro era pobre, que mendigava. Mas Jesus agora ele narra outra situação desses dois homens. Jesus narra a morte. E sucedeu que a morte veio aos dois. A morte é um fato, ela vem a todos. A morte ela vem para o rico, vem para o pobre. O problema não é morrer. O problema é em que condição eu vou morrer. Em que condição eu parto deste mundo. Esse é o problema. E Jesus disse que os dois morreram. Agora Jesus dá um destino diferente para cada um. Mostra, aliás. Jesus mostra o destino diferente que cada um seguiu. Jesus diz que o homem rico foi para o Hades. O Hades é um local onde fica preso, restrito os espíritos dos que morreram. Não é um local onde a pessoa vai ficar inexistente, inconsciente. É um local que a pessoa vai consciente. E o espírito da pessoa que morreu, a alma de quem morreu, parte para esse lugar. A Bíblia diz que o rico foi para o Hades. Olha o destino que ele sofreu. E a Bíblia diz que o pobre, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão representa um lugar de descanso, diferente do Hades, que é um lugar de tormento. E Jesus mostra a condição dos dois nessa situação. Como estão o rico em tormento e o pobre em gozo e paz em outra situação. E o rico, ele reclama, ele pede, ele começa a olhar e dizer: me ajuda diante desse sofrimento que eu estou. Me socorre pelo menos com um dedo molhado na minha língua para acabar com esse sofrimento. É respondido para o rico, sabe o quê? Enquanto tu estava vivo, tu tivesse lá teus prazeres, teus regalos. Porque depois que o homem morre, não se pode fazer mais nada para mudar a situação, o destino que esta alma segue depois que morre. O homem tem que aproveitar enquanto está vivo para ouvir a palavra de Deus, crer nela, para buscar o refrigério, o socorro para a sua alma enquanto está vivo, porque depois da morte não tem mais conforto, consolo nem descanso. A Bíblia diz que, Hebreus 9, 27, que depois da morte segue ao juízo. E as pessoas precisam entender isso. As pessoas acham que morreu, acabou, Deus a bota em um bom lugar porque a pessoa foi tão boa, está no céu agora. Não é como a gente pensa. Essa realidade não é como a gente entende, não é como a religião ensina, não é como a fábula que as pessoas vivem mostra, não é como o meu conceito de filosofia, de entendimento determina. Essa realidade é como está escrito na palavra de Deus, que o homem está sentenciado a viver uma só vez aqui, depois que morrer, seguir para o juízo. E o juízo é para a condenação. Romanos capítulo 5, versículo 17, Paulo dizendo isso. A condenação porque o homem já está condenado dentro da consequência do pecado. Jesus disse isso. João capítulo 3, versículo 18. Mas Jesus, ele quer mudar esse destino do homem enquanto o homem está vivo, ouvindo a palavra dele, se convertendo a ele. Porque em João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus é quem muda o destino que a humanidade está e a sentença que a humanidade está. Quem muda é Jesus. Por isso que é importante você ouvir a palavra, crer em Jesus. Não é para você ter casa, carro, condição boa financeira, saúde aqui na terra, não. É para você garantir a salvação da tua alma. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação de nossa alma. E Jesus mostra a condição desses homens. Jesus diz: lá na vida onde tu estava, lá na vida onde tu estava, quando estava vivo no mundo, tu teve tudo. Não se preocupou com a palavra de Deus. Agora a consequência é essa de quem não deu ouvido à palavra de Deus.
de quem não se preocupou com a palavra de Deus, de quem não deu crédito nem ouvido à palavra de Deus, a consequência agora é essa. Aí eu vou mostrar a você aqui dentro do texto a causa pela qual, consequência, o rico sofreu a condenação. Lucas capítulo 16, no versículo 29, diz assim para ele, a resposta para o rico é essa. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Por que foi dada essa resposta ao rico aqui? Porque Abraão aqui representa a figura de Deus. O rico pediu socorro a Abraão para refrescá-lo naquele momento de aflição. Aí Abraão, que é a figura de Deus aqui, diz, olha, e o rico, aliás, pediu para que os irmãos deles que estavam vivos ainda, fosse avisado a eles para que eles não fossem para lá também, para esse lugar. Aí Abraão, que é a figura de Deus aqui dentro desse fato, responde para o rico, lá eles têm Moisés e os profetas. O que é que esse texto está dizendo aqui? Se eles não quiserem vir para esse lugar também, eles têm que dar ouvido lá enquanto estão vivos. A palavra que está sendo pregada lá na terra, a palavra da verdade, a palavra que faz o homem enxergar a realidade, a palavra que livra o homem do inferno, a palavra que mostra ao homem a salvação, a palavra que convida o homem a se arrepender, a palavra que mostra ao homem por onde alcançar o perdão de Deus para não sofrer a condenação. A palavra, ouçam, ouvir. Não é escutar, escutar todo mundo escuta. Ouvir é ação, ouvir é praticar aquilo que você escuta, é dar crédito, é acreditar. Então acreditem na palavra que está sendo pregada hoje. Você, se quiser um bom lugar no céu, se não quiser partir para o tormento eterno, para o juízo, para a ira de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus enquanto você pode ouvir. Você tem escutado, agora você precisa ouvir, é tomar uma atitude, ouvir é ação. E aí foi respondido para esse homem, isso aqui é a realidade. O rico representa os que desprezam a palavra de Deus, estão mais preocupados com as coisas deste mundo e não se preocupam com a palavra de Deus. O pobre representa Lázaro, mesmo pobre, não tendo condição financeira, mendigava na porta do rico, mas Lázaro deu ouvido à palavra de Deus, porque Lázaro foi para o lugar de descanso eterno, não foi porque era pobre, porque pobre e rico, se não crê na palavra de Deus, tanto pobre como rico vão para o inferno. Mas o pobre foi para o descanso porque ele creu na palavra de Deus. Porque a resposta aqui foi para o rico. Eles têm lá Moisés e os profetas, eles ouçam. O rico não ouviu, por isso foi para lá. Abraão ouviu, Lázaro ouviu, por isso foi para o descanso eterno. E o apóstolo, o sábio, o rei Salomão, sabe o que é que ele diz? Diante de tudo que Salomão viveu e teve na vida como um ser humano pode almejar, Salomão teve tudo, mas o que ele diz é assim, ó, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Salomão diz assim, de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas a obra, e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então Salomão entendeu que a coisa mais preciosa dessa vida é dar ouvido à palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. O mais precioso nessa vida é ouvir a palavra de Deus. Jesus adverte a um jovem que veio até ele pedindo, um moço que veio até Jesus, pedindo para que Jesus intervisse diante de uma questão de herança entre os irmãos. Jesus disse, homem, quem me constituiu para isso? Aí Jesus dá uma parábola, agora ali é uma parábola, para depois Jesus dar uma lição, instruir esse homem. Um homem rico que só pensava em juntar dinheiro no celeiro e fazia maiores, juntava mais e mais, e não se preocupou em buscar sua comunhão com Deus para a sua eternidade. Ele só estava preocupado em juntar tesouro nesta terra. E Jesus diz que chega uma hora, aqui em Lucas capítulo 8, capítulo 12, no versículo 20, diz assim a palavra de Deus.
Mas disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que é que tens preparado e para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouro e não é rico para com Deus. Os homens que juntam tesouro para si no seu egoísmo, na sua ganância, na sua avareza, buscando só as coisas deste mundo, são loucos. E Jesus está dizendo: esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? O que tens preparado para descansar, para ter a riqueza do tesouro eterno? Tu tem buscado por onde isso? O apóstolo Tiago, ele diz que a nossa vida é como um vapor. Está aqui agora, mas para sumir é a qualquer instante, momento. Então entenda isso. A questão da morte, você precisa entender isso, meu amigo. Seja rico, pobre, branco, preto, analfabeto universitário, doutor, juiz, advogado, ladrão, estuprador, todos, se morrerem sem Jesus, vão para o juízo eterno, serem condenados. É por isso que Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entregue sua vida a Jesus para que você tenha a sua alma garantida quando sair deste mundo para o descanso eterno, lá nos céus, onde ele já está aguardando o dia de vir buscar o seu povo para com ele estar na eternidade. Fica essa orientação para você, do seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos. Visita o nosso canal no YouTube, nossa página no Face, que o propósito das nossas ministrações, orientações, instruções é abrir os teus olhos para a verdade de Deus, para que você seja bem-aventurado enquanto você ainda pode ser, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Meu Deus, abençoa essas pessoas para que elas possam atentar para a tua palavra e buscar o socorro do Senhor enquanto é tempo, crendo, Senhor, na verdade que tu nos revela, que a tua palavra é lâmpada e luz para os nossos pés e abre o nosso entendimento para que sejamos sábios, que essa pessoa agora possa atentar para essa instrução e correr para os teus pés, Jesus, buscando salvação, entendendo da situação de perigo que está e que ela possa buscar o socorro em ti enquanto ela pode achar. Eu te agradeço e já te peço por essa pessoa, abençoa em nome de Jesus. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.